Bom, olá a todos. Nós vamos iniciar então mais uma sessão técnica do 12º EAT da nona JASE. Nessa sessão, vocês vão acompanhar o trabalho, então, mensuração da complexidade de códigos em C com o método do índice interno de esforço. Esse é um trabalho de autoria do Alisson Oliveira e do Luiz Pilati. O Alisson ele vai ter até 15 minutos para fazer a apresentação e, na sequência, eu vou fazer algumas considerações finais sobre esse trabalho. Pode ficar bem à vontade, Alisson. Ok, muito obrigado. Então, olá a todos. Eu sou professor, eu sou servidor público e eu comecei aproximadamente em 2013 a fazer uma pesquisa sobre como mensurar o meu próprio trabalho. Eu comecei a usar técnicas da minha área de formação, né, de engenharia, de estatística, para verificar o melhor resultado possível para a sociedade. Eu vi essa necessidade devido a vários problemas, né, visualizados em loco, dentro do serviço público. E a partir disso eu comecei a desenvolver alguns algoritmos. Esse é um deles, né, o índice interno de esforço, onde o foco dele é a aplicação em atividades intelectuais explicitadas. Tome cuidado para não confundir com teste de QI ou algo do gênero, né? Porque não é isso, é um projeto de engenharia, efetivamente, são indicadores para facilitar o processo de mensuração. Então, como que é a ideia básica, né? Nós temos, então, códigos sendo mensurados tradicionalmente com a metodologia das linhas de código, que isso era viável, era possível com a linguagem Assembly, por exemplo, mas como os códigos, como as linguagens de programação foram ganhando um maior nível, né, uma única linha já não representava mais as instruções que o processador executa. Então, novos métodos foram criados. Então, baseado nisso, McCabe propôs, então, o fluxo de grafo ou complexidade ciclomática, que, de forma muito resumida, você vai ver ali os desvios, né? Então, o if na linguagem C, por exemplo, um looping, e a partir disso você vai mensurar. Só que não é só isso, né? Existe uma complexidade ali, existe uma dificuldade, existe um esforço quando você começa a trabalhar com coisas que vão além disso, como, por exemplo, trabalhar com ponteiros, né? Como quando você chama uma função por recursividade, e assim vai. Então, são outros itens, é mais do que isso. Então, uma das coisas que eu fiz, né, além de fazer essa referência bibliográfica, fazer a pesquisa, foi verificar ou criar um dataset ou criar um banco de dados com dados para fazer testes. Procurei na bibliografia tradicional, em artigos científicos, né, quais seriam os possíveis datasets para utilizar. E, infelizmente, aconteceram vários problemas. Os links que alguns autores deixaram nos seus artigos, inclusive artigos internacionais, não existiam mais. Então, isso gerou uma certa dificuldade, e eu até coloco isso no artigo, né? Ao usar a plataforma Arduino, apesar dela ser simples, apesar dela ser básica, aí se tem um banco de dados, um dataset com códigos que podem ser utilizados em trabalhos futuros. E isso é bem interessante do ponto de vista científico, né? Você ter os dados para utilizar, para calcular com outras metodologias no futuro. Bem, então, o índice interno de esforço é uma metodologia criada por mim, e agora eu estou externalizando ela dentro do doutorado. A ideia, então, é testar em todas as atividades intelectuais que um servidor público pode exercer, como, por exemplo, programação. Se você for hoje no INPI e registrar lá o seu software, você recebe o registro, tudo certinho, mas não existe qualquer indicador de esforço, de complexidade, nada do gênero. E eu não estou dizendo se está certo ou errado, né, dentro de um contexto do ambiente de trabalho ou das empresas, mas qual é o impacto negativo dentro do serviço público? E peço desculpas, mas eu vou sempre voltar a esta questão, porque essa foi a questão inicial da minha pesquisa, como melhorar o serviço público. Então, se é registrado um código com apenas
100 linhas, 50 linhas, 10 linhas, você recebe um certificado. Se você registrar um código do tamanho do kernel do Linux, ou do Microsoft Office, ou qualquer grande software, né, ou software com grande divulgação, ou algo do gênero, o resultado, o documento é o mesmo. E aí se gera um problema de ambiguidade. Tecnicamente, a ambiguidade sempre tem a tendência de levar para o erro. Então, qual que é a ideia? Mensurar códigos no INPI, ou mensurar patentes no INPI, é uma outra pesquisa que eu estou desenvolvendo nesse momento a pedido do meu orientador. Ou mensurar livros, né? Um livro, por exemplo, sendo avaliado pela CAPES, pelo CNPq, para os programas de pós-graduação, ele tem um alto custo, né? Segundo as minhas pesquisas, isso dá a cada quadriênio, se eu não me engano, dá próximo aí de R$1 milhão para você fazer a mensuração de todos os livros dos programas de pós-graduação de todas as áreas. Pode parecer muito para nós, meros mortais, talvez seja até pouco para o governo, mas sendo bem realista, de forma bem prática, se esse valor de aproximadamente R$1 milhão não fosse na avaliação, se a avaliação fosse automatizada pelo algoritmo, mas, na verdade, fossem comprados livros com esse valor, já seria um ganho muito grande, né? E assim vai sucessivamente. Então, atividades de extensão hoje, a extensão universitária, também não tem uma métrica, não existe um indicador, né? Não existe uma indicação de complexidade, esforço. As avaliações, elas são muito, muito binárias, né? Então, isso é um problema, e a ideia, para resumir, é retirar essa ambiguidade, retirar esse comportamento binário da avaliação de cada uma das atividades e fazer algo mais analógico, algo mais real, né? Algo mais próximo de uma distribuição normal da estatística ou até mesmo do comportamento humano. Então, essa é a ideia geral do índice interno de esforço, né? No artigo está a indicação de como proceder passo a passo. Depois disso, selecionar as variáveis, ou grupo de variáveis, né, que vão ser utilizadas, onde para o caso dos códigos de computador, em linguagem C, o que foi feito basicamente, né, sem fazer um teste de correlação, onde ele é importante, mas nesse caso, devido à simplicidade, nem foi necessário, é basicamente pegar os conteúdos mais difíceis e colocar eles em ordem de prioridade, e depois os mais fáceis por último. Então, de forma resumida, né, looping, for, while, do while, continue, go to, ou seja, o looping e suas ferramentas, as suas funções, né, que você utiliza juntamente. If, else, switch case, break, os operadores relacionais e lógicos, e depois os controles estruturais, né, chats, colchetes, e assim vai sucessivamente. Então, ao mensurar, de forma muito simples, esses grupos, né, você já consegue aplicar dentro do software, ou seja, colocar esses valores dentro do software, dentro do algoritmo, e ele vai resultar numa pontuação, num valor que, neste contexto, nesta pesquisa, está sendo indicado como o esforço de codificação. Alguns autores trabalham de forma... Peço desculpa. Alguns autores trabalham de forma específica na questão da complexidade, ou outra variável, como, por exemplo, tempo de processamento. Quanto mais rápido o processamento ou o resultado de uma função, melhor ele é. Isso está correto, tá? Não tem nada de errado, mas daí já é uma outra variável, que depende, inclusive, da linguagem, né? Então, nesse contexto, é o esforço, o quão difícil foi desenvolver aquele código. Isso, para quem é professor, é até interessante, né? Utilizar, porque acontece muito do professor colocar uma lista de exercícios ou um trabalho em um determinado código, com uma quantidade de linhas, ou instruções, ou funções, chegar na hora da prova, ou em outro trabalho, pedir algo semelhante, o aluno, por não entender, né, falar que era muito mais difícil. Então, quando você coloca alguma metodologia de forma específica, você tira essa subjetividade. Então, tem vários ganhos, né, o uso de alguma metodologia para sair da ambiguidade. Pois muito bem, o dataset, então, ou o conjunto de códigos utilizados são do
Arduino, aqui está o nome, é só você baixar o software e verificar o código, aonde eu pedi para alguns alunos colaborarem e fazerem uma avaliação, uma mensuração do ponto de vista deles, ou seja, o feeling humano, o que é que eles achavam que seria mais difícil. Nesse artigo em específico, foram os alunos de jogos, se eu não me engano, mas eu apliquei a mesma metodologia nessa mensuração com alunos do curso de informática e também de eletrônica. Então, é apresentado a média, né, das avaliações dos alunos e o desvio padrão. Esse desvio padrão é bem importante para ver se os dados eles convergem ou não. E depois apliquei o Mensures, ou seja, a metodologia do IIE, o Índice Interno de Esforço, aonde ele existe dentro do IIE, né, o Índice Interno de Esforço, existe mais do que uma resposta, mas, de forma resumida, a primitiva, a básica, é o IIE 0, é o método mais básico, mais simples, que nem efetivamente ele usa prioridade, apesar da prioridade ser algo importante. E a ideia é, dentro desse contexto de melhoria do serviço público, de avaliação, mensuração, metrificação automatizada, é verificar se essa metodologia, com um erro máximo de 10%, de 15%, consegue avaliar exatamente como um ser humano iria avaliar, ou alguma outra metodologia iria avaliar. Então, esse é o carro-chefe nesse momento. Então, temos aqui a avaliação dos alunos, lines of code, depois a complexidade ciclomática, depois o IIE primitivo e depois o IIE com definição de prioridades. Bem, para ver, então, se os dados estão convergindo, são equivalentes, é importante sair do viés humano. Então, devido a isso, foi feito o teste de correlação, o teste de Pearson, que indicou que os alunos fizeram uma avaliação muito parecida com a quantidade de linhas de código, né? Está aqui com 0,95. Lembrando que ele vai de -1 até +1, e quanto mais próximo do valor absoluto de 1, maior é a correlação, e quanto mais próximo de 0, menor é a correlação. Também verificamos que tem uma correlação ali entre o número de linhas de código e também a complexidade ciclomática, né, o VG. Mas o mais importante, e efetivamente essa era a grande questão da pesquisa, é verificar se essa metodologia proposta de forma genérica e para qualquer atividade intelectual explicitada, consegue estar dentro de uma faixa, certo? Dentro de um grupo, ou dentro de uma linha, que consiga avaliar como seres humanos avaliariam, ou se ele vai mensurar como um outro código, uma outra metodologia avaliaria. Então, foi muito interessante, foi muito bacana, e o IIE, ele teve uma forte correlação com os outros métodos, ou seja, ele avaliou tanto quanto outras metodologias antigas, tradicionais, bem como os alunos, dando a indicação de que, para este pequeno grupo do Arduino, se ele fosse implementado, o IIE poderia ser utilizado em larga escala. Bem, para trabalhos futuros, qual que é a ideia? Sair de pequenos códigos como esse e ir para grandes códigos, certo? Porque para um sistema ser efetivamente robusto, né, ser funcional e ser aplicado em larga escala, ele não pode funcionar só para um pequeno grupo, né? Especialmente se você vai falar da mensuração do trabalho das outras pessoas. Tem que ser algo que, do ponto de vista de engenharia, você tem que fazer vários testes, tentar refutar, tentar achar erro, e enquanto você não achar erro, você pode utilizar. Na hora que você achar um erro, né, que descaracterize, que prove que não é eficaz, que não é funcional, você daí precisa ou achar uma outra metodologia, um outro método, uma outra técnica, ou parar de usar, porque senão você pode até prejudicar alguém. Então, no final é indicado exatamente isso, né, que o IIE está sendo, ou será testado, na verdade, eu já estou testando, né, mas nesse contexto, ele seria testado em códigos maiores, como, por exemplo, o kernel do Linux. Também em outras metodologias, desculpa,
em outras atividades intelectuais explicitadas, né, como livros, como patentes, e assim vai sucessivamente. A minha ideia, neste momento, não foi mostrar o código, a função, o algoritmo, o tempo de processamento, o tipo das variáveis internas, né, da metodologia, mas sim mostrar, publicizar, olha, tem um trabalho sendo desenvolvido em larga escala para se utilizar no serviço público para melhorar o resultado que o serviço público presta para a sociedade. Então, acho que era isso. Abro a palavra agora para as perguntas. Obrigado, Alisson, pela tua apresentação. Eu vou fazer algumas considerações em relação ao teu trabalho na tentativa de compreender um pouco melhor como que funciona essa métrica que tu está propondo, assim, pelo que eu acompanhei da tua apresentação. A tua proposta é propor uma métrica, né, que tu chamou ela de índice interno de esforço, uma métrica que tu está propondo, e nesse trabalho tu está apresentando como essa métrica se comporta para avaliar a complexidade, então, percebida, né, em comparação com humanos para fazer, digamos, analisar a complexidade de alguns códigos aí de Arduino, né? Então, a proposta é, de repente, generalizar essa estratégia para outras atividades, como tu mencionaste, livros, né, entre outras atividades intelectuais. A minha primeira pergunta no sentido, eu queria saber como que é feito o cálculo desta métrica. Eu vi que tu mostrasse alguns valores ali numa tabela ali, né, que tu fez a comparação. Se tu puder voltar ali na tabela, essa tabela aí, tu tem pode ser essa aí mesmo, né? Tu mostrasse duas versões desta métrica, IE0 e IE1 ali. Tu pode dar uma ideia de como que tu chegaste, por exemplo, nesses valores, com base naquelas prioridades. Tu mencionaste 4 prioridades ali, né? Que tu elencou para cada um dos códigos que tu avaliou. Tu deve ter feito uma contagem numérica e tu tem, então, 4 magnitudes ali numéricas com prioridades. Como que a partir desses valores tu consegue chegar nesse valor dessa métrica? Perfeitamente. Vamos lá, então. Vou até mostrar o Excel, né, desenvolvido para os testes. Então, o que nós temos aqui? Na coluna B temos, então, exatamente os mesmos nomes que estão no artigo, né? Nessa primeira parte aqui são só os códigos de Arduino que foram apresentados, mas na minha pesquisa original tem também alguns códigos em C, muito clássicos, né? Como, por exemplo, o Bubble Sort, né? Que é bem importante mencionar. Daí, dentro aqui do código, você precisa fazer a contagem, que é exatamente o que você comentou, e colocar isso em grupos, né? Então, por exemplo, as funções ou os comandos que foram indicados no trabalho estão sendo aqui contabilizados. Depois que eles são contabilizados, né, você cria um grupo, é o grupo número 1, número 2, número 3, número 4, pega esses valores, como se fosse um vetor de 4 posições, joga dentro do algoritmo, e o algoritmo responde, né, com o resultado. E ele dá a nota. E por que ele foi batizado, talvez até tenha que ser trocado o nome, mas por que ele foi chamado de índice interno de esforço? É porque você não pode comparar atividades intelectuais diferentes, mesmo dando uma nota igual. Por exemplo, eu não posso dizer que, nunca, eu não posso dizer que um determinado código de computador que recebeu um número qualquer, como por exemplo 3,8, ele tem a mesma complexidade que um livro, que uma atividade de extensão ou qualquer outra que dê esse mesmo número. Por quê? Porque as variáveis são diferentes. Então, a ideia é você automatizar o processo de mensuração, mas depois o quanto aquilo vai valer para a instituição, até para um pagamento, né? No campo do software, imagine que eu sou um freelance, eu vou entregar um código funcionando, que além de todos os requisitos previamente definidos, né, e testados e tudo mais, na hora de fazer uma mensuração final do resultado, eu posso jogar essa técnica, né, mensurar, ele vai dar uma pontuação em cima disso, dizer o valor. Por exemplo, vou pagar R$20 para cada valor encontrado ali, cada um ponto do IE. Então, é basicamente fazer a multiplicação, né? 20 vezes 3,8, 20 vezes 3, 20 vezes 4 e receber o valor.
Isso também poderia ser para pontuação de trabalhos, né? Às vezes, eu como professor, eu tenho esse problema. Você tem alunos que entregam códigos, projetos muito pequenos e outros muito grandes. E acaba gerando uma dificuldade para o professor mensurar. Então, tem que ter um critério um pouco mais científico para isso. Entendi. Mas eu me refiro, Alisson, em relação àquele valor, por exemplo, da primeira linha, 3,8. Tem alguma fórmula que tu utiliza para chegar nesse valor de 3,8 que constitua o método da métrica? Exatamente. Daí isso está codificado, né? Está dentro do software Mensures. Entendi. Nesse ponto de vista, eu acho que seria interessante tu conseguir publicizar essa fórmula, né, para que outros pesquisadores consigam também, de repente, utilizar essa métrica, né, para fazer, digamos assim, essa mesma análise e conseguir fazer uma reprodução do método que tu está utilizando, né? Acho que esse ponto seria importante. Tu mencionaste que tem um software, não sei se esse software e tu disponibiliza ele em algum lugar para que outros possam utilizar e testar? Eu estou tentando montar uma biblioteca para ele ser carregado no software R. Né? O R é muito bacana do ponto de vista estatístico, né? Mas eu ainda não cheguei a implementar ele. Então, eu estou fazendo essa divulgação, né, com várias atividades intelectuais, explicando de forma mais resumida o seu funcionamento no Congresso, para daí gerar um montante, né, uma massa, para efetivamente publicar numa revista internacional ou algo do gênero, todo o algoritmo. Entendi. Uma última questão, analisando essa proposta que tu está fazendo, Alisson, pelo que eu entendi, tu está querendo fazer, então, uma métrica, né, que vai automatizar esse processo de análise dos códigos ou de outras mídias aí, que tu consiga fazer isso de maneira bem objetiva através dessa métrica e utilizar ela para diversos fins. Eu te pergunto, com essa análise que tu está fazendo mais objetiva, tu está tratando talvez mais a questão sintática da produção, né? Tu está olhando, por exemplo, o código sem analisar a semântica dele, sem analisar necessariamente o que ele faz, né? Tu analisa quais são os componentes, né? Mas, à primeira vista, nada impede que eu coloque um código que não compila e mesmo assim tu vai ter tu vai ter uma análise para a tua métrica, né, que vai conseguir analisar esse código que não compila e mesmo assim vai dar um resultado. Como é que tu pretende enfrentar esse desafio em relação à questão semântica da análise de códigos? Perfeitamente. Quando você usa, por exemplo, um software gratuito para mensuração de código, como por exemplo, CCCC, né? São 4 Cs o nome do software, ele é gratuito, você pode baixar ele na internet. Ele só funciona dentro do CodeBlocks, por exemplo, né, a interface de programação CodeBlocks, após a compilação, ok? Então, poderia ser feito algo similar, né? Logo após a publicação de toda a metodologia, o algoritmo, os cálculos, toda a análise de correlação, estatística, ele ser implementado dentro dentro da ideia do CodeBlocks ou outro qualquer, né, um Visual Studio, por exemplo, e daí de forma já automatizada. Depois ele passar por todos os testes tradicionais, né, da área de software, até efetivamente gerar o ponto XZ, daí, no final, ele fazer a mensuração, porque daí nós teríamos, né, a certeza de que está tudo correto, ou a maior parte está correta, né? Então, tem como fazer isso efetivamente, é só ver o momento certo, né, adequado de implementar ele. Entendi. Mas mesmo assim, acho que a questão o fato dele compilar não significa que ele necessariamente faça aquilo que o código se propõe, né? Então, de repente, uma das aplicações seria tu ter uma certa certeza, né? Antes, se alguém testou, né? Acho que a métrica que tu está propondo, ela é interessante, mas ela ainda assim tem uma certa limitação em relação à semântica, né? Porque pelo que eu percebi, por exemplo, se tu vai aplicar isso para outras obras, né? Por exemplo, na questão de livros, né? Se tu vai analisar a questão do conteúdo de um livro, não sei se essa é a proposta, mas
na questão da sintaxe do livro, do material de um livro, talvez tu ainda tenha esse desafio, né, de conseguir entender se aquele livro semanticamente ele faz sentido ou não, para depois aplicar a questão da métrica que tu está propondo, né? Acho que esse é um dos principais desafios que talvez tu tenha no momento que tu vai querer extrapolar essa métrica para diferentes níveis de conhecimento, né? Sim. Mas, no mais, assim, acho que está bem consideradas as questões que tu colocaste, e com isso eu queria convidar, então, te agradecer, né, pela tua apresentação em especial, e aos espectadores que estão nos assistindo aqui, queria lembrar também aqueles que estão assistindo que, se tiverem algum esclarecimento, alguma dúvida que queiram fazer aos autores do trabalho, vai ter uma área específica ali no ambiente do evento, né, que vocês vão ter um fórum, vocês vão poder fazer questionamentos ali dentro daquele fórum, e os autores, então, vão ter acesso para responder qualquer questionamento em relação ao trabalho. No mais, então, obrigado novamente, Alisson, e agradeço, então, aqueles que estão assistindo. No mais, então, um abraço e até a próxima. Obrigado, até. Tchau, tchau.